Amém, meus amados irmãos? Bênção do Senhor nosso Deus. Já convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, por favor. Números capítulo 35. Hoje nós iremos, com a graça de Deus, darmos continuidade à exposição desse capítulo. E estamos falando acerca do estabelecimento do sistema judiciário em Israel e de Israel. E esse texto, ele faz parte desse grupo de textos que vão preparar o povo para a posse da terra prometida, para a posse da terra de Canaã. Lembrando que o povo está no final dessa peregrinação, dessa jornada. Já haviam se passado 40 anos desde que o povo saiu do Egito, que o Senhor os tirou de lá, e agora eles estavam prontos para tomar posse da terra prometida, prontos para entrar em Canaã. E o Senhor, ele está dando uma espécie de ajustes finais aqui. São detalhes acerca da lei, o modo de vida do povo na terra, lembrando que essa terra era um presente de Deus e que era do Senhor, e que, de certo modo, o povo recebeu por concessão para habitar. Era uma espécie de usufruto da terra, mas eles deveriam ter a consciência que a terra pertencia a Deus. E eles deveriam viver de forma digna, a honrar a Deus, porque o Senhor estaria habitando no meio deles. A terra era de Deus, o povo era de Deus, e a presença de Deus era uma realidade no meio do povo. Então, por conta de todas essas questões, o povo deveria ter uma vida de santidade na presença do Senhor Deus. Nós temos aqui, especificamente nesse capítulo, Deus entregando 48 cidades para os levitas. Nós devemos lembrar que os levitas eram os responsáveis pelo serviço sagrado ao povo de Deus e ao Senhor. E Deus ordenou que Moisés separasse a tribo de Levi para nela constituir sacerdotes e também aqueles que estariam ministrando diante do povo. Por isso, Deus não entregou um território específico para essa tribo. Se você perceber bem, se atentar bem, não há um território único e exclusivamente da tribo de Levi. Mas Deus entregou cidades que deveriam estar espalhadas em todas as 12 tribos, para que dessa forma a presença de Deus no meio do povo e a observância da lei de Deus no meio do povo pudesse estar presente em toda a nação de Israel. E a pergunta que se segue, antes de lermos o texto, é: por que Deus deu cidades aos levitas? Por que Deus deu? A primeira resposta é que eles precisariam de um lugar para morar. Embora eles não herdaram terra, como as demais tribos, mas eles tinham famílias, tinham gado, então eles precisariam de um lugar para morar, para habitar, para construir suas casas, para cuidar do seu gado. Então, mais do que natural que eles tivessem direito a alguma parte da terra. E aí Deus entrega, então, essas 48 cidades. E nós temos aqui no texto, claramente, as razões pelas quais Deus entregou aos levitas essas cidades. E a primeira delas é porque os levitas eram os guardiões da lei de Deus, os guardiões da lei do Senhor. E como tal, estando no meio do povo, eles estariam ensinando, eles estariam passando a lei de Deus para o povo de Israel, como os instrutores da lei do Senhor para o povo. A segunda razão é que os levitas eram os mais adequados para supervisionar esse sistema judicial que estava sendo implantado nesse momento. Então, eles, como sabedores e conhecedores da lei de Deus, eles eram as pessoas mais qualificadas para aplicar essa lei, para aplicar a lei de Deus ao povo, no dia a dia, no cotidiano.
E a terceira razão é que os levitas seriam espalhados entre o povo como um símbolo do serviço sagrado a Deus. Lembrando que eles eram os representantes de Deus e eles foram escolhidos para o serviço sagrado ao Senhor. Então, onde estivesse um sacerdote, ali Deus seria representado na figura do sacerdote, porque eles eram os mediadores entre Deus e o povo, e como tal, os representantes de Deus diante da nação de Israel. Os irmãos estão entendendo, amém? Nós queremos avançar então, a partir do versículo 9 até o 15, porque nós temos a segunda sessão aqui do capítulo 35, falando especificamente das cidades de refúgio. Então acompanhe comigo a leitura, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, te agradecemos, porque o Senhor tem nos falado por meio da tua santa palavra, através dos relatos, das experiências do povo do Senhor no passado. Nós somos exortados e instruídos a vivermos de forma digna, a honrar e bendizer o teu nome. Então, continua ministrando ao nosso coração, por meio da tua santa palavra, oramos assim, em nome de Jesus. Então, depois de Deus entregar 48 cidades aos levitas, Deus determina que dentro das 48, 6 deveriam ser destinadas a serem um abrigo e um refúgio para alguém que cometesse um homicídio acidental, um assassinato acidental. O coração de Números 35 reside exatamente aqui na instituição das cidades de refúgio. Deus, ele ordena a Moisés que separe das 48, 6, 3 ficaria do lado de lá do Jordão, ou seja, na parte da Transjordânia, da Cisjordânia, e 3 outras cidades ficariam na terra de Canaã, propriamente dita. A ideia era que essas cidades ficassem próximas das tribos, para que alguém, ao necessitar se refugiar numa dessas cidades, pudesse correr para lá e ser então salvo e protegido nessas cidades de refúgio. Nós iremos hoje ver qual era a finalidade, por que Deus instituiu essas 6 cidades, e, em último lugar, eu quero apresentar aos irmãos a teologia tipológica dessas cidades, o que elas representam, qual é a mensagem que elas trazem e para onde elas apontam, para que nós possamos entender o significado espiritual das cidades de refúgio. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que essas cidades, elas estavam intimamente ligadas ao sistema judicial judaico. Olha o que diz aí os versos, que dizem aí os versos 11 e 12. Escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. A gente percebe que havia uma ligação muito próxima entre a aplicação da lei e as cidades de refúgio. Qual era a preocupação de Deus aqui? Era a preservação
da vida, a proteção da vida humana era o principal propósito dessas cidades terem sido separadas para serem um abrigo, uma cidade de refúgio. Essa era a primeira razão pela qual elas foram criadas, elas foram instituídas por Deus. Proteger a vida. Porque se alguém matasse outro de forma acidental, essa pessoa, ela poderia morrer, porque um parente próximo tinha o direito, em determinados casos, o dever, por honra à família, de matar o assassino, mesmo que tivesse sido por acidente. Essas cidades serviam como um lugar de proteção para esse determinado tipo de pessoa. Se cometeu um assassino por acidente, seria protegido, amparado nessas cidades, até que essa pessoa fosse devidamente julgada, e aí, se caso ela fosse declarada inocente, ou seja, não houve intenção de matar, ela habitaria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Era assim que o processo judicial deveria ser seguido e aplicado nesses casos. Caso a pessoa ela fosse declarada culpada, ou seja, houve intenção, então ela seria condenada à morte. E aí haveria aplicação da lei, e aí a pena era capital. Ela pagaria com a própria vida. Ela perderia a vida porque tirou uma vida. E aqui nós partimos do pressuposto bíblico de que Deus é o dono da vida. Que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, nem a sua própria, porque não é sua. A vida é um dom de Deus. Deus deu a nós a vida. Então ela é uma dádiva divina. Então nem você pode tirar a própria vida, nem a vida de ninguém. Ninguém pode, ninguém tem esse poder de tirar a vida de ninguém. A gente irá ver na próxima semana que Deus ele deu autoridade em algumas situações, em alguns casos, se houve uma morte ali, a pessoa não ser declarada assassina, né? Dentre essas questões, existe o Estado. Deus deu ao Estado o poder da vida e da morte. O Estado é detentor da espada, como está em Romanos 13. Ele pode instituir a pena capital, a pena de morte, e ele não será um assassino aos olhos de Deus, desde que ele cumpra todo o rito legal e estabeleça a lei justa naquela sociedade. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a proteção da vida. Segundo, a administração da justiça. Nos casos aqui de homicídio, fossem eles intencionais ou acidentais. E aí nós temos uma referência à vingança de sangue, não é assim? Verso 12. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue. Quem é esse? O vingador do sangue era exatamente o parente da vítima que perdeu a vida, que poderia se vingar, que poderia matar o assassino. Tá? E isso, para a sociedade moderna, parece algo assim um pouco até absurdo, né? Quando a gente lê o texto bíblico, que prevê olho por olho e dente por dente. Está na Bíblia. Vida por vida, pé por pé, mão por mão, está lá na lei de Deus, para o povo de Israel. Então a lei, ela previa, né, que a vida deveria ser paga com outra vida. Certo? Com outra vida. Por isso que Deus instituiu os sacrifícios, pois quando alguém transgredia a lei, deveria ser morto, porque violou a lei de Deus. E para a pessoa não perder a vida, ela ofereceu um sacrifício, que era exatamente um substituto, tipificando o sacrifício de Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz e morreu em nosso lugar para pagar a nossa dívida diante de Deus. Então, continua sendo vida por vida. Olho por olho e dente por dente. Isso parece um pouco bárbaro, mas, na verdade, nesse tempo, era exatamente para refrear a violência. Porque alguém
que estava pensando em matar o outro, estava ciente que também poderia morrer, poderia perder a vida. Então era um mecanismo para refrear a barbárie, a violência, que nesses tempos aqui bíblicos, né, sobretudo do Antigo Testamento, era muito comum entre a sociedade, as civilizações, as tribos naquela época. Quem já não assistiu aqui um filme medieval, né? Era mais ou menos aquele jeito mesmo. Então a vida, ela não tinha muito valor naquela época, não. Então as pessoas, elas cometiam algumas atrocidades e para refrear isso, Deus, ele coloca isso, ele estabelece isso na lei. Mas aí, se a pessoa ela cometeu um assassinato sem intenção, ou seja, é culposo e não doloso, nesse caso, por isso Deus institui as cidades de refúgio, para que houvesse a instauração do processo legal, né, o devido processo legal, para, no final desse processo, saber se foi um crime culposo, sem intenção, ou doloso, né, quando há intenção de matar, tá certo? Então o propósito era duplo aqui. Primeiro, garantir a proteção dos inocentes, caso alguém cometesse um assassinato acidental, ou assegurar que os culpados de homicídio intencional não escapassem da punição que a lei prevê. Então, se a pessoa ela cometeu um crime intencional, ela iria ser punida com o rigor da lei, de acordo com a lei. Nesse caso, o sistema israelita era único em sua estrutura e propósito até então. A gente tem menção histórica de antes da lei mosaica, já existia o Código de Hammurabi, que talvez foi a primeira civilização, a primeira sociedade organizada, talvez, na história humana, foi essa sociedade bem antiga. E havia ali um código, né, o Código de Hammurabi, que ele previa exatamente o direito e o dever das pessoas numa sociedade civilizada, numa sociedade organizada. Mas aqui nós temos Israel como um único, até então, a única nação, a única sociedade com uma estrutura e propósito tão claros como esse que nós encontramos aqui. Não se trata apenas de um local para escapar da morte, mas de um espaço de devido processo legal. Isso é um termo jurídico, quer dizer o quê? Vai se instaurar o processo, vai se investigar todas as peças do processo, vai se ouvir as testemunhas, haverá um julgamento e, no final, o juiz vai aplicar uma sentença de acordo com o processo legal. Tudo isso para manter a justiça e preservar a vida humana. Os irmãos estão entendendo? Amém? Segundo, nós temos aqui, em primeiro lugar, essa vinculação muito próxima entre as cidades de refúgio e o sistema judicial. Porque, através das cidades, nós temos a preservação da vida e o espaço do processo legal. Mas, em segundo lugar, nós temos aqui no texto o mecanismo de funcionamento dessas cidades, que estava também muito ligado a todo esse processo, ao devido processo legal. Então, a lei era bastante específica sobre como o sistema deveria funcionar. Se alguém causasse a morte de outra pessoa sem intenção e sem inimizade prévia, essa pessoa poderia fugir para uma das 6 cidades de refúgio, que estivesse mais próxima da pessoa. E o texto ele vai usar alguns termos que deixam a entender que essas cidades foram constituídas para proteger aquele que cometeu um assassinato sem intenção. Porque culpados todos eram. Havia uma responsabilidade. Mas a questão é, houve intenção ou não? Né? Houve intenção ou não? Então nós temos alguns termos aqui usados no texto que deixam isso muito evidente. Como palavras sem querer, sem premeditação, sem ódio. Então o ato aqui era acidental
no sentido de total intenção, mas não de total ausência de responsabilidade. A pessoa, ela teria uma responsabilidade e ela, de algum modo, ela pagaria, né? Mesmo que tivesse sido um acidente. Nós temos aqui o caso, que é até mencionado aqui como exemplo, de estarem dois homens no campo e um está ali rachando lenha e, de repente, o machado, ele desacunha, né? Ele solta do cabo e ele bate na cabeça do outro e mata o outro. Então, houve ali um acidente. Não houve intenção. E o texto é muito claro. Eram inimigos que estavam próximos? Havia uma desavença anterior ao fato? Não, não houve. Eram amigos, eram próximos, estavam juntos, trabalhando, mas houve um acidente ali. Então, a questão toda aqui gira em torno do quê, meus irmãos? Da intenção. Ela gira em torno da intenção. E aí, como se dava todo esse processo? Primeiro, quem cometeu esse assassinato culposo deveria fugir para uma cidade de refúgio. Deveria se apresentar aos anciãos da cidade. Esse era o primeiro passo. A pessoa, ao chegar na cidade, ela deveria se apresentar ao ancião da cidade e dizer, olha, aconteceu isso, estava no campo, houve um acidente, a pessoa veio a óbito, ela morreu, mas eu não tinha intenção, foi um acidente e eu estou aqui para estar protegido. Então, esse era o primeiro passo. Segundo, os anciãos tinham a responsabilidade de receber essa pessoa, protegê-la do vingador de sangue. O vingador de sangue, no caso aqui, era o familiar que estava querendo matar quem matou o seu parente, tá? Então, ao estar ali na cidade de refúgio, essa pessoa estaria protegida. Terceiro, após esse abrigo inicial, ou seja, o ancião acolhia aquela pessoa e dizia, olha, você vai estar aqui protegido, vai ficar aqui na cidade, nada de mal vai lhe acontecer, ninguém poderia invadir a cidade, pegar a pessoa e matar a pessoa, seria um pecado muito grave, né? Que a pessoa que fizesse isso perderia a vida, então era algo muito sério, então ninguém poderia fazer isso, a pessoa estaria protegida ali. Só que, ao chegar ali, ela não ficaria ali e pronto, não. O que é que acontecia? Era instaurado um processo, que hoje nós chamamos de inquérito. Era instaurado todo o inquérito, era averiguado tudo. E no momento do julgamento, essa pessoa, ela voltaria para a sua cidade. E ali haveria um julgamento. E se ela fosse declarada inocente, ela retornaria para a cidade de refúgio e ela teria que morar nessa cidade até que o sacerdote, o sumo sacerdote, morresse, que estava na época liderando. Até que o sumo sacerdote morresse, essa pessoa deveria permanecer na cidade. Quando o sumo sacerdote morria, ela estava livre, ela poderia voltar para a sua cidade, para a sua vida, para a sua família, e nada lhe aconteceria. Se ela fosse culpada, ela não voltava mais para a cidade de refúgio. Ela era condenada à morte, e ali ela pagaria com a própria vida. Perceba que há aqui um julgamento coletivo, né? Feito pelos anciãos daquele lugar. Eles iriam, os líderes daquela cidade, iriam julgar o caso, ok? E agora, em terceiro e último lugar, nós temos o significado teológico das cidades de refúgio. Você pode estar se perguntando, por que nós estamos estudando sobre isso? Qual é o sentido disso, né? Então, nós temos aqui uma figura muito clara, um tipo muito claro de Cristo. Essas cidades de refúgio, elas apontam para Cristo, meus irmãos, e nós iremos ver em que aspecto, em que sentido elas apontam para Cristo. Mas, a princípio, nós podemos, quando entendemos qual era a função, qual era o propósito das cidades, nós podemos, a princípio, entender que, assim como Cristo, ele ofereceu abrigo a nós, da justiça de Deus, porque somos pecadores, somos culpados, e ele ofereceu abrigo a nós. E assim como em Cristo nós estamos protegidos
e libertos da maldição do pecado. Essas cidades protegiam alguém que cometeu um crime sem intenção. Então, nós temos alguns aspectos que indicam que essas cidades, elas apontam para Cristo. Primeiro, as cidades foram designadas pelo próprio Deus. É interessante porque era um ato de graça de Deus que todos os homens pecadores merecessem a morte, mas em vez de matá-los, Deus ele cria um meio para redimi-los. Isso nós chamamos na teologia de misericórdia. De misericórdia. Não dar aquilo que se merece. E o que nós merecemos é a condenação. Cristo, ele promoveu um meio de nos libertar da condenação eterna. Cristo, ele se entregou em nosso lugar. Se entregou em nosso lugar. Então, meus irmãos, Deus designou essas cidades. Não foi uma ideia de Moisés e nem uma criação dos sacerdotes, mas o próprio Deus, ele designou as cidades. Isso aponta para a verdade que Cristo veio, porque ele foi enviado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. A iniciativa de salvação, de perdão, de redenção, ela não é humana, ela é do próprio Deus. Deus, ele tem a iniciativa de nos salvar. E ele promoveu os meios da nossa salvação. Nós não somos salvos por meios próprios ou por criação humana, mas pela uma obra do próprio Deus, ao entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o primeiro aspecto que vincula as cidades de refúgio à obra de Cristo. Assim como foi a iniciativa de Deus, a instituição dessas cidades, para abrigo dos culpados. Deus enviou o seu Filho para morrer e salvar a todos nós que somos culpados, mas diante de Deus fomos perdoados dos nossos pecados. Segundo, as cidades eram acessíveis a todos. Se você consultar o mapa da época e você ver onde ficavam as cidades, as 6 cidades, você vai perceber que o Senhor, ele distribuiu essas cidades em todas as regiões de Israel. Para quê? Para que ninguém ficasse muito longe de uma cidade de refúgio. Caso a pessoa precisasse, ela teria como chegar lá. Ela teria como alcançar um abrigo, porque não estava tão longe das pessoas. Era acessível a todas elas. Então a gente percebe aqui que as 6 cidades estão arranjadas de forma que nenhuma das tribos ficasse muito distante do lugar de segurança. A tradição diz que os sacerdotes cuidavam para que as entradas de acesso a essas cidades estivessem sempre em bom estado, como também sinalizadas para guiar os fugitivos até a cidade. Os rabinos também diziam que nunca precisava perguntar quem é o Salvador. Aliás, os rabinos diziam que ninguém nunca precisava de muita informação para encontrar, porque o acesso a essas cidades eram iluminados durante a noite. E havia várias sinalizações dizendo onde era, qual a direção e quantos quilômetros era a próxima cidade de refúgio. Irmãos, que imagem belíssima de Cristo. Assim como essas cidades eram acessíveis, Jesus está acessível a todos os pecadores arrependidos. Ele está acessível a todos que o buscam. Ele não está distante. Ele não cria obstáculos para você chegar a Ele. Basta você abrir o seu coração e você já estará em Cristo. Ele é o nosso abrigo, é o nosso lugar de segurança. Nós não precisamos fazer sacrifícios para chegar a Cristo. Nós não precisamos cumprir penitências para chegar a Cristo, porque Ele já fez tudo isso por nós na cruz do Calvário. E Ele abriu o caminho. Assim como os sacerdotes e os levitas, eles tinham que manter a entrada da cidade liberada, sem nenhum obstáculo. Jesus abriu o caminho para Deus. O acesso foi liberado.
Porque ele, Jesus, ele próprio é o caminho para Deus. Ele mesmo é o caminho para Deus. E o terceiro e último aspecto que aponta essas cidades para a obra de Cristo é o fato de que as cidades eram adequadas para satisfazer as necessidades do penitente. Enquanto o assassino permanecesse na cidade, ele estaria seguro. Ele era liberado quando o sumo sacerdote morria. Isso não indica que nós podemos deixar Cristo e perder a nossa salvação, pois nós não construímos a nossa doutrina a partir de tipos. É o contrário. Nós interpretamos os tipos com base nas doutrinas. Por que é que nós podemos fazer essa interpretação do simbolismo das cidades de refúgio hoje? Porque nós temos o Novo Testamento como base doutrinária para interpretar espiritualmente a instituição dessas cidades. E não o contrário. Você não pode pegar o Antigo Testamento para interpretar o Novo e aplicar na sua vida hoje. Nós fazemos exatamente o contrário. Nós lemos o Antigo Testamento com a lente do Novo. Quando nós entendemos o Novo Testamento, a obra da graça, a manifestação da graça, nós podemos ler o Antigo Testamento e achar Cristo de Gênesis a Malaquias. Cristo está presente na vida dos sacerdotes, Cristo está presente na história dos patriarcas, Cristo está representado no tabernáculo, na mobília do tabernáculo, Cristo está representado nos sacrifícios que eram oferecidos, Cristo está presente em toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, porque a história do povo de Deus aponta para Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, nós devemos interpretar o Antigo à luz do Novo. Se o texto está aqui, é porque há uma razão e um propósito. E é lógico que há uma literalidade, uma historicidade aqui no texto. O texto, ele traz um fato histórico. Essas cidades existiram. E elas cumpriam esse propósito, socialmente falando, dentro da sociedade israelita. Mas a existência dessas cidades aponta para algo maior, aponta para Cristo. Assim como essas cidades protegiam alguém que cometeu algo sem intenção, nós temos refúgio em Cristo. Nele estamos livres de toda maldição da lei, porque ele se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Assim como essas cidades eram acessíveis às pessoas que necessitavam, Cristo, ele revelou o próprio Pai. E nós podemos ir a Deus através dele, porque ele rasgou o véu, ele abriu o caminho a Deus. E hoje não há mais obstáculos nem barreiras para irmos a Deus e termos comunhão com Deus, porque Cristo abriu o caminho para Deus. E assim, como nessas cidades o pecador tinha tudo o que precisava, nós temos todas as nossas necessidades satisfeitas em Jesus. Todas elas satisfeitas em Cristo. O verdadeiro cristão não perece nunca, mas quando deixa de permanecer em Cristo, ele abre a porta para um perigo espiritual e até mesmo físico. A boa notícia é que o nosso sumo sacerdote não morrerá nunca. E porque ele vive, nós também vivemos. Diferente do sumo sacerdote, que quando morria, a pessoa estava liberada para voltar para sua casa e para sua família. O nosso sumo sacerdote eterno já morreu uma única vez, mas ele não está morto, ele não permanece morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele vive, nós também viveremos. Nós temos a certeza da vida eterna. Então, essas cidades de refúgio, elas comunicam que verdade? Elas comunicam a verdade de que Cristo é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. Nós podemos nos refugiar em Cristo, na justiça dEle, que foi imputada a nós. E quando Deus olha para nós, Ele não olha para nós com um olhar de condenação, porque Ele olha para nós e Ele nos vê através de Cristo, por meio do seu sacrifício.
nós fomos feitos justiça de Deus. Justo aos olhos de Deus. Assim, então, como o homicida acidental corria para a cidade de refúgio, para escapar da ira do vingador de sangue e encontrar segurança, o pecador, culpado hoje diante de Deus, pode correr para Jesus Cristo para encontrar perdão e salvação da ira divina. Hoje, você não correrá para uma cidade de refúgio, porque elas nem existem. Hoje você não irá apelar para a justiça dos homens, porque elas são falha. Aquela senhora que está com os olhos vendados e uma balança na mão, pelo menos aqui no Brasil, a balança sempre pende para um lado, infelizmente. Mas enquanto a justiça do homem falha, a justiça de Deus jamais falha. Nós podemos confiar nele e na sua palavra. O livro de Hebreus, ele fala sobre aqueles que se refugiaram para lançar mão da esperança proposta. Isso está em Hebreus 6,18. E essa é uma linguagem que evoca a imagem do refúgio. Dessas cidades no Antigo Testamento do passado, que serviam como lugar de proteção e de refúgio para o penitente. Nós podemos encontrar refúgio, socorro e segurança em nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós iremos concluir esse capítulo 35, falando sobre a diferença entre homicídios e acidentes, tá? Falaremos sobre o homicídio culposo, como era, o doloso, a congregação deveria julgar, a morte do sumo sacerdote, a libertação daquela pessoa, o que representa, tá? Tudo isso será na próxima semana e nós iremos concluir falando sobre princípios sobre a justiça, como deveria funcionar a justiça em Israel. Que o Senhor possa aplicar em nosso coração a sua bendita e poderosa palavra, que possamos nos abrigar em Cristo, porque nele nós temos refúgio e abrigo. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua ofensa, o sangue de Cristo é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. E é interessante que mesmo a pessoa cometendo um homicídio sem intenção, de forma acidental, ela, de alguma forma, ela sentia o peso daquele ato, porque ela era sentenciada a morar até a morte do sumo sacerdote numa dessas cidades de refúgio. Isso subtende que ela era separada da sua família, da sua cidade, do convívio, ela teria que abrir mão da sua vida. Era uma espécie de prisão domiciliar. Isso nos ensina a verdade de que o pecado, ele tem consequências. E mesmo recebendo o perdão de Deus, para não ser condenado eternamente, nós poderemos sofrer as consequências do pecado. Como uma enfermidade, como uma gravidez. A criança não pode ser considerada consequência do pecado. Porque os filhos são bênçãos, né? A Bíblia diz, mas a gravidez, ela muitas vezes é consequência de um pecado. Uma doença, uma enfermidade, muitas vezes é consequência do pecado. A pessoa, muitas vezes, ela adquiriu aquela doença por causa de uma vida pecaminosa, na prática do pecado. E aí ela vai e se converte. Ela é perdoada, mas ela continua doente. Porque o pecado, ele tem consequências. Pelo menos nessa vida. E também na vida eterna. Só que na vida eterna há um jeito. Se houver arrependimento e confissão, a Bíblia diz que há perdão. A Bíblia garante o perdão dos pecados.